Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um Deus que abomina a idolatria. E se eu amo o meu Deus, o que Ele abomina, eu devo abominar. A idolatria é uma afronta direta. É como se você estivesse dizendo que Deus não é suficiente. Imagine um pai de família que constrói uma casa, se dedica, se esforça, se esmera para fazer a melhor casa, para que a sua família desfrute. Mas quando a sua família entra na casa, os seus filhos começam a se agarrar com as paredes, a sua mulher se agarra com a porta e diz: que casa maravilhosa. Imagine a cena, o marido que construiu a casa não teve nenhum reconhecimento. A família está agora grata à casa, pela casa. É uma das coisas mais absurdas que você pode imaginar. É Deus sendo substituído. A Bíblia diz que nós trocamos a glória de Deus por imagens, por esculturas feitas por mão de homens. E talvez você diga: mas essa mensagem não é para mim. Eu não sou idólatra. Talvez ao término desta mensagem você perceba o quão idólatra você é. E eu lhe pergunto no início desta mensagem: a quem você tem adorado? Quem é o alvo da sua veneração? A verdade é que muitas vezes nós pensamos que estamos adorando a Deus. Mas eu quero lhe fazer algumas perguntas que vão demonstrar quem é verdadeiramente o seu Senhor, até porque a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Porque ou você vai agradar a um ou ao outro. O que ocupa boa parte dos seus pensamentos? Qual é o Senhor que você se dedica? Pautado nos ensinamentos de qual Senhor você vive a sua vida? Eu lhe pergunto: quem é o Senhor da sua vida? Quem é o alvo da sua adoração? Eu quero que você olhe para esse texto e você veja algumas verdades que aquele povo ignorou. E muitas vezes nós estamos ignorando. Eu posso lhe dizer que todos os dias, eu posso lhe afirmar sem sombra de dúvidas, que todos os dias eu sou tentado a me tornar um idólatra. Você sabe qual foi um dos pecados que o povo de Deus mais cometeu? O pecado de idolatria. E não pense que é diferente com você. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Não, mas não é o meu coração, não, é o seu coração, irmão. Talvez você não tenha percebido, mas ele fabrica ídolos dia após dia. Você precisa derrubar os altares. E essa mensagem que eu trago ao teu coração nesta noite é para que você derrube os altares. Altares que foram erguidos e você nem percebeu, porque o inimigo ele trabalha de uma forma sutil. Eu não estou escandalizado com o que aconteceu ontem nas principais vias dessa cidade. Eu estou escandalizado com o que acontece comigo todos os dias. Porque costumeiramente eu ergo um altar para um bezerro de ouro. Olhando para o que aconteceu ontem, eu posso dizer que é o ápice da idolatria. É quando não é mais mascarado, é quando as pessoas estão totalmente cegas, iludidas, mas nenhum que estava ali começou desta maneira. É um passo após o outro.
São concessões. E quando pensa que não, você está cego, surdo, mudo, porque a Bíblia diz que se tornarão semelhantes aos ídolos, aqueles que se prostrarem diante dele. O ídolo tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E aqueles que estavam ontem naquela romaria estão tão insensíveis como um pedaço de pau, como um pedaço de gesso. Por isso que quando você fala, eles dizem: eu estou certo, é você que está errado. Você está me afrontando, você está me ferindo. Eles se tornaram insensíveis à verdade. A verdade está diante dos nossos olhos. Ao abrir a Bíblia, nós encontramos Deus a todo momento dizendo: eu abomino, eu não tolero a idolatria. Durante muitos anos, uma irmã congregou conosco na igreja. E certa vez eu fui fazer uma visita em sua casa. E na sala tinha uma imagem de escultura. Eu disse: minha irmã, já faz tantos anos que a senhora caminha conosco. Por que essa imagem ainda ocupa o centro da sua casa? Ela disse: pastor, é porque eu tenho essa imagem faz 16 anos. Eu não me prostro diante dessa imagem, pastor, mas ela tem um símbolo para mim, ela tem um significado. Sabe, eu deixo ela é tão bonitinha, foi um presente que eu ganhei. Imagine um esposo que chega em casa e vê a sua esposa abraçada com outro homem. Ele é o provedor desta casa, ele cuida das necessidades da sua esposa, ele ama a sua esposa, tudo que ela precisa, ele faz por ela. Mas o seu carinho, a sua devoção, ele não tem, porque ela entregou o seu coração para um amante. Esta é a maneira que a idolatria é tratada. É um adultério espiritual, é uma traição ao Deus que faz tudo por nós. E assim como o marido é tomado por uma atitude de justiça intolerável, Deus derrama o cálice da sua ira sobre quem pratica a idolatria. E eu quero que você olhe para esse texto e diga: eu tenho praticado a idolatria. Eu não estou dizendo para você, eu estou dizendo para mim. Ontem morreu um rapaz de 22 anos. Provavelmente você vai ligar a televisão por esses dias. Você vai ouvir muito falar desta notícia. Conhecido como um bodybuilder. Um homem muito forte. Começou a tomar anabolizantes, hormônios. Ele já tinha um corpo muito escultural, mas ele queria seguir na carreira de fisiculturista. E para que o seu corpo se desenvolvesse cada vez mais, ele começou a tomar alguns medicamentos. E chegaram no seu apartamento e ele estava morto. Tão precocemente, um jovem tão cheio de vida. As academias estão lotadas de pessoas que estão cultuando o seu próprio corpo. Elas não idolatram uma imagem, mas elas adoram o seu corpo. Todas as vezes que elas se olham no espelho. Se você for em uma academia, uma das coisas que me faz ser relutante para estar ali, eu preciso, mas é tão difícil porque as pessoas ficam no espelho tirando foto. As mulheres ficam fazendo poses sensuais. É uma coisa insana, absurda. Porque as pessoas estão idolatrando o seu corpo, que os vermes comerão gostosamente. A beleza, ela passa. Tem prazo de validade. Então, tudo que nós pensamos que nós não estamos fazendo, é isso que estamos praticando. Ah, mas eu não tenho problema, eu me acho feio, então eu não venero a minha beleza.
Talvez o seu problema seja com o dinheiro. O dinheiro seja o seu Deus. E a Bíblia diz que Mamon é o senhor de muitas pessoas. É o bezerro de ouro. Você quer conhecer alguém, toca no dinheiro dele. Tem outras pessoas que são deslumbradas com poder. O poder para elas é o alvo da sua veneração. Mas eu quero que você identifique qual é o bezerro de ouro. Qual é o altar que você ergueu, que está lhe afastando de Deus, e nesta noite você vai derrubar este altar, porque essa mensagem não é só para as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Não, esta mensagem é para você que se faz presente aqui, que fez do seu filho o seu bezerro de ouro, que fez da sua família o seu bezerro de ouro, que fez do seu trabalho o seu bezerro de ouro, que fez dos seus sonhos, dos seus projetos, o alvo da sua adoração, da sua veneração. Lembre-se que o povo foi tirado do Egito. Eles estão agora no deserto. Moisés sobe o monte e eles procuram Arão e dizem, leia o texto. O primeiro versículo do capítulo 32 de Êxodo. Olha o que o povo diz a Arão. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Você sabe por que muitas pessoas estão procurando meios alternativos aqui na terra? Assim como aquele povo procurou? Porque eles dizem, Jesus ainda não voltou. Essa promessa ainda não se cumpriu. Então, enquanto ele não volta, vamos viver a nossa vida. A Bíblia diz que o homem vai na mata, corta um pedaço de pau, com esta mesma madeira, ele cozinha a sua comida, e ele também faz um Deus a quem ele se prostra e adora. A palavra do Senhor nos diz que aquele povo acreditava que Moisés e o seu Deus não era mais suficiente. Há muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, e talvez seja você, que dizem, onde é que está o meu Deus? Eu vou participar da romaria das causas impossíveis. Muitos estavam ontem nesta romaria, porque desejavam alcançar uma dádiva. Sério, eu pedi a Deus, Deus não me respondeu, Deus não agiu, então eu vou pedir a Santa Rita de Cássia. Eu vou pedir a Maria, talvez o meu pedido seja atendido, é porque talvez exista alguma questão burocrática no céu e o meu pedido ainda não chegou a ele, e eu vou pedir a outro mediador, porque talvez assim chegue. É o que nós pensamos, é o que aquele povo pensou, mas a Bíblia diz que isso foi abominável diante dos olhos do Senhor. Continue lendo o texto, mantenha a sua Bíblia aberta. Versículo 2. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e vossas filhas, e trazei-o a mim. O que Arão diz àquele povo? Tragam o que vocês têm de valor, e eu vou fazer um ídolo para que vocês adorem. As autoridades da cidade estavam nesta romaria. Muitas autoridades do nosso estado participaram desta romaria. Muitos crentes. A verdade é que nós estamos diante de uma idolatria que a Bíblia abomina, que o Senhor abomina, mas nós toleramos. Assim como toleramos a homossexualidade, assim como toleramos o adultério, a prostituição. O problema é quando o pecado se torna comum. É quando se falar contra o pecado é algo maravilhoso, é algo extraordinário. As pessoas dizem, pastor, o senhor é um homem que fala a verdade. Irmão, o pastor que não fala a verdade, ele não é pastor, ele é um falso profeta.
Porque nossa obrigação, enquanto servos do Altíssimo, é falar a verdade, é falar o que está escrito. E talvez alguns não estejam falando porque eles não querem incomodar, eles não querem causar desconfortos. Outros dizem, eu não quero incomodar e eu não quero me indispor com os meus irmãos católicos. Nós não somos irmãos dos católicos, dos mormons, dos testemunhas de Jeová. Não, nós não compactuamos com estas heresias. Nós não compactuamos com essas atitudes. Nós não somos irmãos. Nem todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que só existe um único caminho. Jesus Cristo de Nazaré. E se porventura você olhar para esse texto, você vai ver que muitos sacerdotes estão se levantando. Estão arrancando prata, ouro do povo, o que há de precioso. Eu conheço pessoas que venderam suas casas e colocaram no altar, venderam seus carros. Por quê? Os falsos profetas dizem, venha, venha, tragam o que vocês possuem, porque eu vou fazer um bezerro de ouro. E muitas vezes esses pastores são o próprio bezerro. Eles querem ser adorados, venerados. Você vai para um show evangélico e as pessoas estão gritando, eu vim aqui só para te ver. Eu já estive em shows. A política é um reflexo do que aconteceu naqueles dias. As pessoas estão idolatrando partidos políticos, estão idolatrando pessoas públicas, candidatos, expoentes da sociedade, são os verdadeiros bezerros de ouro. E nós estamos ignorando essa verdade, e nós dizemos, realmente eles vão mudar nossa vida, vão mudar a história do nosso país. Não, irmão, quem vai mudar a nossa vida, quem vai mudar a história do nosso país é Jesus Cristo de Nazaré. Não siga os conselhos dos falsos mestres como Arão, que conduziram o povo a pecar contra Deus. Lembre-se do que Arão disse àquele povo. Há muitos falsos mestres que dizem, eu só dei o que o povo pediu, o que eles desejaram. Mas a Bíblia diz que Deus trará juízo sobre eles, e trará juízo sobre aqueles que também adorarem imagens, aqueles que também tiverem o dinheiro como seu Deus, o seu corpo como seu Deus, os seus projetos, os seus sonhos, a sua família. Você está em uma igreja que a todo momento você é confrontado, você é convidado a derrubar os altares no seu coração, você é convidado ao arrependimento, você a todo momento recebe uma mensagem de despertamento, uma mensagem que lhe deixa triste, que lhe deixa amargurado. E talvez você diga, mas pastor, poderia ser uma mensagem mais adocicada, mais palatável. Quando você vai no médico e o médico passa um tratamento, um antibiótico, ele traz consigo efeitos colaterais. E antes de você ficar em perfeito estado, antes de a sua saúde ser restaurada, você vai sentir alguns desconfortos no seu corpo. Você sabe qual é o nosso problema, irmão? É que nós estamos indo e procurando médicos que não estão passando antibióticos, estão passando analgésicos. Eu fiquei viciado em um medicamento chamado Nemesulina. É um abençoado de Jesus. Eu sentia uma dor no dente, eu tomava Nemesulina. Todas as vezes que eu sentia um desconforto no meu dente, eu tomava Nemesulina. E chegou um momento, irmão, que eu estava tomando uma cartela inteira de Nemesulina. Eu estava viciado no analgésico, eu não queria mais sentir dor. Toda vez que eu sentia algum desconforto, eu tomava o medicamento. E aí então eu fui estudar e fui ver o que esse medicamento nos causa. Eu parei de tomar. Joguei fora. Eu tinha em casa, eu já tinha comprado várias caixas, eu estava gostando. Fazia um efeito imediato. Mas qual é o problema, irmão? É que as pessoas estão sendo anestesiadas. Elas estão indo para o inferno, pensando que estão indo para o céu.
Eu não estou aqui, irmão, para anestesiar e dizer vai dar tudo certo. Eu estou dizendo para você que se porventura você não derrubar os altares, que todos os dias o seu coração levanta. Se você não colocar por terra os ídolos que todos os dias o seu coração fabrica, você vai queimar no fogo do inferno. Eu não estou dizendo isso para você, eu estou dizendo para mim. Porque todos os dias, irmão, o meu coração ergue um altar, todos os dias ele fabrica um ídolo. Este problema que o povo enfrentou, nós enfrentamos corriqueiramente. Um pouco mais adiante, no versículo 9, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e que é povo obstinado, agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus está tão indignado com o povo. Ele está tão indignado que ele diz: eu vou destruir esse povo. Imagine como Deus está indignado com todos aqueles que estavam nas principais vias dessa cidade, adorando uma imagem de escultura. Imagine como Deus está indignado quando nós adoramos o nosso dinheiro, quando nós adoramos o nosso corpo, quando nós adoramos os nossos relacionamentos, quando nós adoramos a comida. Você sabe qual é o meu problema? Talvez não seja o seu, mas esse é o meu, e eu vou lutar contra ele até Jesus voltar. Você sabe qual é o pior altar na minha vida? A comida. Durante muito tempo, o meu bezerro de ouro foi a comida. Eu encontrava prazer, satisfação. Eu acordava e pensava: o que é que eu vou comer? Chegava no horário do almoço e dizia: eu tenho que ter a melhor refeição. Chegou um tempo na minha vida que eu não tinha problema algum. Na época eu tinha dinheiro de pagar uma refeição, 200, 300 reais. Porque eu acreditava que a melhor coisa que a gente poderia fazer nessa terra era se banquetear. Eu pensava que todo dia tem que ser um banquete. Então para mim era de manhã, de tarde e de noite. Eu precisava me alimentar muito bem nos melhores restaurantes. Eu vivi uma vida fútil, cheio de vaidade. Gastei muito dinheiro. Se o dinheiro que eu gastei com comida, só engordando, eu tivesse poupado, hoje eu seria um homem rico, talvez até milionário. Mas eu sei que durante muito tempo eu me movi pelo meu ventre. A Bíblia diz que muitos têm o Deus, o seu ventre como um Deus. E esse foi o meu problema. E eu sei que eu preciso derrubar esse altar todos os dias. Eu preciso me alimentar para me nutrir. Eu não posso me alimentar para ter prazer. Eu não posso me alimentar para substituir Deus na minha vida. Quando eu estou triste, eu não devo me alimentar para ficar alegre. Quando eu estou alegre, eu não devo me alimentar para comemorar. Deus é a fonte do meu prazer. Será que você pode dizer nesta noite: Deus é a fonte do meu prazer? Quando Deus é a fonte do seu prazer, você pode comer um cuscuz seco. Mas Deus é a fonte do seu prazer e você vai estar feliz, contente, em paz. Talvez você não tenha dinheiro no banco. Mas quando o dinheiro não é a fonte do seu prazer, a fonte da sua satisfação, você tem Deus em sua vida, você está em paz, mesmo sem ter R$1 no bolso. Costumeiramente, irmão, eu andava com R$1.000 na carteira. Na época que dinheiro era dinheiro, há uns 14 anos atrás. Eu não deixava de andar com R$1.000 na carteira. Porque eu pensava: aonde eu quiser comer, o que eu quiser fazer, eu faço. Então, se eu saísse com menos de 1.000, e muitas vezes eu estava com 3, 4 mil dentro do bolso, me sentindo rico, dono do mundo, né? Naquela época, hoje já é muito dinheiro, mas naquela época era muito dinheiro. E eu pensava, eu dizia: Deus, nunca deixe faltar no meu bolso, porque é tão bom a gente querer fazer alguma coisa, a gente poder fazer. Eu levava minha esposa no mercado e eu dizia: compre, minha filha, eu quero que você gaste o que tem aqui no bolso. E ela entrava dentro do atacadão e ela colocava um carro atrás do outro. Pensar que na conta dava mais de R$2.000. Na época que dinheiro era dinheiro, há uns 14 anos atrás, irmão, a compra era muita coisa. Era como se hoje fossem 5, 6 mil reais. Para 3 pessoas dentro de casa. Eu lembro que aquilo encheu o meu coração. Eu disse: ela não vai conseguir gastar o que está aqui. E quando ela passava, ela dizia: ainda faltou um bocado de coisa. Eu digo: meu Deus, minha filha, você está vendo o que é que você está levando?
Aí quando o dinheiro passou de ser o meu Deus, irmão, deixou de ser o meu Deus, chegou um momento na minha vida de eu entregar R$ 5 a ela, depois dessa fartura todinha. Dizer, minha filha, é tudo que eu tenho, compra ali um ovo, compre um pacote de fubá pra gente comer em casa. Mas a gente comia feliz, e naquela época a gente comendo do melhor, angustiado, triste, depressivo. Eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza, eu estou dizendo para você que quem encontra satisfação em Deus, quem não tem o alimento como seu Deus, quem não tem o dinheiro como seu Deus, encontra alegria no Senhor. A Bíblia nos diz, a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses no capítulo 4, regozijai-vos no Senhor. Você não pode se regozijar nos ídolos, no seu ventre. Não, você não pode se regozijar na sua beleza, porque a beleza passa, o dinheiro acaba. Você não pode se regozijar em um ídolo que você vai beijar, que você vai orar. Talvez você esteja escandalizado com o que aconteceu ontem, mas eu convido você a se escandalizar com o que acontece todos os dias na sua vida. Porque o texto diz, no capítulo 32, olha o versículo 10. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda. Deus quer destruir o povo. Deus quer destruir, irmão, aqueles que não o colocam como o Senhor de suas vidas. Acompanhe comigo o versículo 26, 27... e o 28, que nos diz, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. Misericórdia, né, irmão? Quando você lê um texto desse, imagina Deus mandando. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Então caindo do povo aquele dia uns 3.000 homens. Lembre-se que Moisés desce do Monte Sinai, e a Bíblia diz que tem um alvoroço. O povo está adorando um bezerro de ouro. Eles estão nus, eles estão despidos, estão desonrando a Deus, se prostituindo, vivendo uma vida devassa. Então Moisés quebra as tábuas dos mandamentos que ele trazia em sua mão. Ele quebra aquele bezerro de ouro, joga ele no fogo e diz, quem é que está comigo? Eu convido você nesta noite. Quem é que está com ele? Quem é que está com ele? Quem é que está com ele? Ele disse, quem estiver comigo, se levante agora contra aquele que está contra mim. Aleluia. Ele disse, você vai passar o fio da espada, seu vizinho, seu amigo, seu parente. Você vai matar todo aquele que se perverteu. E a Bíblia diz que naquele dia, irmão, 3.000 homens foram passados ao fio da espada. Deus trouxe juízo. Tu imagina hoje, irmão, Deus trazendo juízo sobre os idólatras? Imagina hoje Deus derramando o cálice da sua ira, e a Bíblia diz que um dia ele vai derramar. Acompanhe comigo para encerrarmos o versículo 35. Assim feriu o Senhor o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Deus derrama o cálice da sua ira sobre o povo, porque eles formaram o bezerro de ouro. Qual é o seu bezerro de ouro? Quem é o alvo da sua veneração, da sua adoração? Ah, Deus é tudo para mim. Ele ocupa o seu pensamento de manhã, de tarde, de noite. É Ele que dirige a sua vida, é Ele que dá as diretrizes. É na base dos seus ensinamentos que você vive diariamente. É Ele que norteia o seu coração. Talvez não, irmão. O meu, todos os dias, é seduzido pelos ídolos, pelos prazeres mundanos. E eu preciso derrubar estes bezerros. E você precisa também, nesta noite. Eu quero que você olhe para o texto. E a Bíblia nos diz que quando Deus ele fala com Moisés que vai destruir o povo. Olha só. Quando Deus diz a Moisés
no versículo 10, que o povo será destruído e Deus fará dele uma grande nação. Olha o versículo 11, o que é que Moisés diz a Deus? E nós iremos clamar por Santa Rita. Nós iremos clamar por esta cidade, nós iremos clamar por todos que praticam a idolatria, e nós iremos clamar por nós. E muitas vezes estamos pervertidos, se prostrando diante de Mamon, se prostrando diante da promiscuidade. Olha só, versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tirasse da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Torna-te do teu furor, da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, se lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra, de quem tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Eu quero que você levante nesta noite, fique de pé. E você vai fazer uma oração. Você tem algum parente que é escravo da idolatria? Você conhece alguém que estava nesta romaria? Você vai clamar por ele. Amém? Assim como Moisés, ele suplicou a Deus por aquele povo. Quando Deus decidiu destruí-los, você também vai suplicar. Você também vai suplicar pela sua vida. Você vai derrubar os altares de Baal, de Azera, de Asterote. Eu não sei o que é que você tem feito. Eu não sei qual foi o altar que o seu coração ergueu, qual foi o ídolo que ele fabricou. Talvez a sua família é tudo para você. Talvez o seu trabalho é tudo para você. Eu não sei o que é tudo para você, mas só alguém pode ser tudo para você: Deus. Eu digo para minha esposa todos os dias: eu sou casado com você há 16 anos. Mas saiba de uma coisa: você não é insubstituível na minha vida. No dia que você passar por esta porta, eu caso de novo, talvez até no mesmo dia. Porque você não é insubstituível. Tá vendo o meu filho? Eu dou um cheiro no cangote dele e eu digo: olha, te amo demais. Mas você não é insubstituível na minha vida. Eu olho pro meu cachorrinho, dou tanto cheiro nele, irmão. Gosto dele demais. Mas ele também não é insubstituível. A minha mãe, o meu pai. O nosso problema, irmão, é que muitas vezes o cachorro tem mais valor do que o nosso Deus. O filho tem mais valor do que o nosso Deus. O nosso cônjuge tem mais valor do que o nosso Deus. Mas diga a partir de hoje, diga: Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim. Ele é o alvo da minha veneração, da minha adoração. O meu coração não tem outro a não ser Ele. Eu não só o louvo com os lábios, mas eu o louvo também com o meu coração. Deus, eu creio no poder que há na Tua palavra. Constantemente, ó Pai, nós erguemos altares e fabricamos ídolos, como aquele povo fabricou. Eles se esqueceram de tudo que o Senhor fez por eles, arrancando com a mão forte do Egito, ó Pai, descendo com juízo sobre aqueles que maltrataram o Teu povo. O Senhor os arrancou de lá, Pai, e os levou para o deserto e proveu o maná. Olha, Senhor, o Senhor sustentou, cuidou das suas necessidades, mas na primeira oportunidade que eles tiveram de adorar, eles fizeram um bezerro de ouro, se prostraram diante dele. Eu sei, Pai, que isto é abominável diante dos Teus olhos. Eu clamo a Ti por misericórdia, porque assim como aquele povo se corrompeu, nós nos corrompemos dias após dia. Tenha misericórdia da nossa vida, ó Pai, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, estão cegos, assim como as imagens, não conseguem ter entendimento, ó Pai, do que está acontecendo. Eles estão sendo ludibriados pelos falsos mestres, estão mudando o foco da sua adoração, eles estão sendo corrompidos, mas nesta noite nós clamamos, ó Pai, por misericórdia, não os destrua.
Abra-lhe os olhos para que lhe resplandeça a luz do Evangelho. Derrube os altares em seus corações. Eu peço a Ti, visite o coração dos Teus servos neste momento. Cada um que se faz aqui presente, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Olha, Pai, restaure os nossos corações, que ele seja um altar, para que possamos Te adorar, Te bendizer na beleza da Tua santidade, Senhor. Não permita que, como aquele povo, nós venhamos ignorar tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém.